Dizem que o medo é uma doença dos mortais, uma fraqueza da carne, algo que apodrece o coração dos homens antes mesmo da morte chegar. Mas isso é uma mentira. O medo não pertence aos homens. O medo nasceu antes de nós. O medo é antigo. O medo é primordial. O medo é a sombra dos deuses. E nenhum deus sentiu um terror tão profundo quanto Odin, o pai de todos, o deus da sabedoria, o deus que sacrificou o próprio olho pela visão, o deus que se enforcou na árvore do mundo para arrancar das profundezas o segredo das runas. Ele viu o fim. Ele viu o fogo devorar os céus. Ele viu o sol ser apagado como uma chama frágil. Ele viu o sangue dos deuses escorrer sobre a terra. E no centro dessa escuridão havia uma boca, uma mandíbula capaz de engolir o céu e a terra, uma sombra com presas, uma fome que não podia ser saciada. Fenrir. A história que contam é sobre um monstro, uma besta selvagem, uma criatura insaciável que precisava ser contida para salvar o universo. Mas a verdade é muito mais cruel. A verdade é um espelho quebrado onde os deuses não ousam se olhar. Porque Fenrir não nasceu um monstro. Ele foi transformado em um, pela traição, pela covardia, pelo medo, e ao tentar evitar o fim, os deuses garantiram que ele acontecesse. Vamos voltar ao início. Antes das correntes, antes do sangue, antes do ódio. Loki, o deus da trapaça, o arquiteto do caos. Ele gerou 3 filhos na Floresta de Ferro: Jormungandr, a serpente que circunda o mundo; Hela, a rainha dos mortos; e Fenrir, o lobo. Quando os deuses trouxeram essas criaturas para Asgard, havia nojo, havia desprezo, havia medo disfarçado de autoridade. Eles lançaram a serpente ao oceano profundo, baniram a menina pálida para o submundo gelado. Mas o lobo eles mantiveram. Por quê? Porque acreditaram que poderiam controlá-lo, porque a arrogância é irmã do medo. No início, ele era apenas um filhote. Caminhava pelos salões dourados, observava os deuses festejarem, via o brilho, via o poder, via a glória. Mas os deuses não viam um filhote, eles viam a profecia. Todos mantinham distância, todos, exceto um, Tyr, o deus da guerra, o deus da justiça, o único que tinha coragem suficiente para não recuar. Tyr o alimentava. Tyr falava com ele. Tyr via algo além do destino escrito. Imagine isso. Sentir o cheiro do medo toda vez que você entra em um salão. Ouvir sussurros quando passa. Ser observado como se fosse uma bomba prestes a explodir. Fenrir crescia. Rápido demais. Grande demais. Forte demais. Sua sombra cobria os pilares. Seu uivo fazia vibrar o hidromel nas taças. Seus passos rachavam o mármore divino. O medo de Odin virou pânico. O conselho se reuniu. E a decisão foi tomada. Não se pode matar o destino, mas talvez se possa acorrentá-lo. Primeira corrente. Ledin, pesada, imponente, forjada no melhor ferro de Asgard. Disseram que era um jogo, um teste de força. Fenrir permitiu. Ele ainda acreditava. O ferro se partiu como vidro. Segunda corrente. Drome, mais grossa, mais pesada, mais desesperada. Ele quebrou novamente. Agora não havia mais aplausos. Apenas silêncio. Odin percebeu. A força não funcionaria. Eles precisavam do impossível. Os anões criaram Gleipnir, uma fita, feita de coisas que não existem. O som dos passos de um gato, a barba de uma mulher, as raízes de uma montanha, os nervos de um urso, o fôlego de um peixe, o cuspe de um pássaro. Não era força, era paradoxo. Levaram Fenrir para a ilha de Lyngvi, isolada, sombria,
silenciosa. Ele sentiu. Dessa vez ele sentiu. Isso não era um jogo. Coloquem uma mão na minha boca, disse ele. Como prova. Nenhum deus se moveu, até que Tyr avançou. Ele sabia que não o soltariam. Sabia que perderia a mão. Sabia que estava traindo. Mas ele avançou. Colocou a mão entre as presas do lobo. Sentiu o calor. Sentiu o pulso da própria morte. A fita foi amarrada. Fenrir puxou. Nada. Puxou novamente. Nada. A fita apertava, cortava, esmagava. Ele olhou para Tyr e entendeu. A dor da traição foi maior que a dor da prisão. Ele mordeu. O estalo ecoou como um trovão. A mão caiu. O sangue tocou a terra. E naquele instante, o filhote morreu. Nasceu o monstro. Eles cravaram uma espada em sua boca, prenderam-no à rocha e o deixaram. Sozinho. Séculos. Eras. Silêncio. Enquanto isso, Odin treinava guerreiros. Preparava-se para uma guerra que já estava perdida. Porque o destino não é enganado. Ele apenas espera. E quando o Fimbulwinter chegou, a terra tremeu. As montanhas ruíram. As correntes falharam. Gleipnir se rompeu. Fenrir levantou-se. Não como animal, mas como consequência. Gigantesco. Seus olhos eram 2 incêndios. Sua mandíbula arrastava no chão. Sua respiração cuspia brasas. Ele não corria por ódio, corria por justiça distorcida. No campo de Vigrid, Odin o aguardava. O pai de todos, frente a frente com seu erro. Odin lançou Gungnir. Avançou com Sleipnir. Mas sabedoria não para presas. Fenrir saltou. E o deus que tentou acorrentar o destino foi engolido por ele. Sem milagre, sem salvação, apenas consequência. Vidar vingaria o pai, sim. Fenrir cairia, mas o mundo já estava condenado, porque o verdadeiro Ragnarök começou muito antes da batalha. Começou quando o medo decidiu agir. Quem foi o monstro? O lobo? Ou o deus que preferiu prender a possibilidade em vez de confiar? O destino não é um inimigo, mas o medo pode torná-lo um. Fenrir não foi apenas a besta do fim. Ele foi o reflexo da arrogância divina. E as correntes que forjamos para prender nossos medos são as mesmas que nos arrastam para a ruína. Porque correntes quebram, e quando quebram, o mundo paga o preço.